Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai introduzir um assunto muito importante para os próximos textos que a gente vai começar a trabalhar nas próximas semanas, certo? Que são os textos argumentativos, que eles vão exigir de vocês uma opinião, tá? É uma opinião bem clara dentro do texto e vocês vão precisar defender essa opinião de vocês, tá? Então, antes da gente começar a ver esses tipos de texto, esses gêneros, tá? É importante que a gente saiba a diferença entre fato e opinião, tá? Muitas vezes a gente solicita que o aluno nos dê a opinião dele e ele acaba trazendo fatos, certo? Então, é muito importante que vocês saibam a diferença entre fato e opinião, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com esses dois conceitos hoje. Depois que vocês assistirem a esse vídeo, eu peço que vocês realizem a atividade já de classe, tá? Em seguida, eu vou postar ainda hoje a correção dessa atividade para que vocês confiram se vocês acertaram ou não, se tiveram dificuldade ou não, tá? Então, vamos lá. Fato. Então, eu tenho aqui a definição do dicionário, certo? Resultado acabado ou que está prestes a ocorrer. Evento, o fato que está prestes a ser consumado, de fácil comprovação. Então, eu tenho como fato uma ideia que é uma verdade, certo? Uma verdade porque ela pode ser facilmente comprovada, tá? Por exemplo, ontem foi domingo. Eu não tenho diversas opiniões sobre isso. Se hoje é segunda, ontem foi domingo. Eu não tenho diferentes visões sobre isso. Foi domingo e ponto. É um fato. Vocês já ouviram aquele ditado, contra fatos não há argumento, né? Então eu não tenho o que argumentar para convencer ninguém. É um fato, é uma verdade, tá? Segundo exemplo, Roberto Carlos vendeu mais de 100 milhões de discos. Se você for pesquisar os registros na gravadora, você vai ver que isso daí também é um fato. Independente de opiniões, o Roberto Carlos vendeu mais de 100 milhões de discos. É fato, tá? Quando a gente trabalha com textos argumentativos, pessoal, é solicitado que o aluno dê a opinião dele em cima de um fato. Então, a opinião do aluno já é o ponto de vista dele, já é a visão dele em relação a um fato, um assunto, tá? Então, eu tenho, diferente de fato, a opinião, que é um modo de pensar aquilo que se pensa em relação a um assunto ou pessoa, tá? Quando eu digo ontem foi domingo, não tenho o que questionar, ontem foi domingo, é fato. Agora, quando eu digo domingo é o dia mais entediante da semana, eu estou jogando uma opinião que outra pessoa pode não compartilhar, tá? Pode achar que domingo é legal, é um dia livre, é um dia para ir para a praia, é um dia para reunir a família, né? Entre outras coisas, tá? Roberto Carlos é o melhor cantor do Brasil, também é uma opinião, tá? Diferentemente do exemplo que eu dei anteriormente, Roberto Carlos vendeu mais de 100 milhões de discos, que é um fato. Independente das pessoas gostarem dele ou não, né? Ou de alguém não gostar dele, ele vendeu 100 milhões de discos. Isso daí não pode ser mudado. Agora, quando eu digo Roberto Carlos é o melhor cantor do Brasil, eu estou imprimindo a minha opinião. Pode ser que tenha alguém que ache que ele não é o melhor cantor do Brasil, né? Pode até procurar argumentos que digam que ele não é tão bom cantor assim, por exemplo, tá? Então, a opinião, ela requer outro ponto muito importante que a gente vai trabalhar amanhã, que são os argumentos. É muito importante que o aluno ele tenha opiniões baseadas, fundamentadas em bons argumentos, tá? Em muito bons argumentos, certo? Senão eu vou ter ali um texto fraco, tá? Então, o aluno que, primeiro, ele tem que ter uma opinião em que ele vai estudar sobre o assunto, né? Para ele imprimir algum tipo de opinião, e essa opinião, ela tem que vir com argumentos, tá?
Então, eu coloquei aqui um exemplo só para a gente dar uma exercitada antes de ir para o exercício, tá? O índice de chuvas aumentou em janeiro desde o ano passado na capital de São Paulo. Então, o índice de chuvas aumentou em janeiro. Isso daqui muito provavelmente foi retirado de um estudo. Isso aqui depende do ponto de vista? Não. Então, isso daqui é um fato, tá? O índice de chuva aumentou em janeiro em São Paulo, tá? Outro exemplo. Houve aumento da taxa de criminalidade em Vila Velha. Isso aqui vai depender de opinião? Não. Então, é um fato também. Diferentemente, eu tenho esse exemplo aí. Flamengo joga muito bem. É uma opinião. Há quem acha que o Flamengo pode jogar mal e usar argumentos para defender que ele joga mal, tá? Então, dada essa primeira explicação aqui, pessoal, eu vou pedir para que vocês realizem essa atividade aqui, tá? Que eu vou lançar aí para vocês no Classroom. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam, ela é bem simples, tem 5 questões, tá? Façam com calma, façam conscientes, tá? E daqui a pouco eu posto a correção para vocês, pra gente confirmar se a gente entendeu bem a diferença entre fato e opinião, tá bom?